terra avistar memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar. E uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, 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 oh. Hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Terra prometida, de leite, mel, amanhã, na casa e na fartura. Não venham me esquecer que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou prender. Pois hoje nos chamas a escolher Olá, bom dia. Bom dia para você, meu amigo, que está assistindo aí diretamente do Facebook. Um prazer, uma alegria imensa estar com vocês nesse dia. Hoje nós iniciamos aqui o programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra Avivamento, que está lá no YouTube. Aqui está ao vivo no Facebook. Uma alegria imensa, um prazer enorme estar com vocês, iniciando mais um programa Palavra Viva. Espero que você fique aí para a gente aprender mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus através da Bíblia Transformadora NVT e usando o aplicativo da Bíblia Filamente, tá? Uma Bíblia muito boa que vem com o aplicativo. E também uma Bíblia física fininha, fácil de levar para a igreja, carregar, fácil de evangelizar, que está com você a todo momento, está à disposição na sua mão. Então, fique aí que nós hoje vamos fazer mais uma leitura aqui no canal Palavra do Avivamento, e no YouTube é Alex Cristão, tá? Que é o programa que tem por iniciativa tentar trazer de volta aquilo que os reformados fizeram, que é o quê? A igreja, por amor à palavra de Deus, lê, por amor a Jesus, lê a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, que fala de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler aí o livro de Deuteronômio. Hoje vai ser o terceiro vídeo. Nós vamos ler capítulo 7, 8 de Deuteronômio e ter o entendimento do que esses capítulos querem dizer para nós e falar ao nosso coração hoje. Então fique aí, não saia daí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas
porque estamos no canal Palavra do Avivamento, Palavra Viva. Entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Muito bem, meus amados irmãos, vamos começar com a nossa oração. A oração é importante para nós aqui no programa Palavra Viva, tá? Então, fique aí e desfrute conosco aqui no programa Palavra Viva. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, Senhor, nosso Deus. Abençoa, Senhor, esse estudo que vamos ter agora, essa leitura expositiva da Palavra de Deus, explanando e conhecendo o Senhor através da tua revelação, que começou pelo teu povo, começando por Abraão, Isaque e Jacó, teus servos, e agora, através de Moisés, revelando a tua vontade para esse povo. Abençoa esse estudo, abençoa essa palavra que vai ser lida, que vai ser explanada aqui diante dessas pessoas que vão assistir agora ao vivo pelo Facebook e depois vão assistir no YouTube e no Substack e depois no Hub também. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra seja espalhada, comunicada aos quatro cantos desse país, desse Brasil. Ó Senhor, faça com que esse programa, Palavra do Avivamento, seja um programa assistido por muitas pessoas, que eles comecem a ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, junto comigo aqui nesse programa Palavra Viva, onde a palavra é viva, eficaz e transforma vidas e corações. E ao ler a palavra de Deus, nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Ajude com que as pessoas tenham esse relacionamento pessoal contigo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, para que o teu nome encha, que seu nome seja afamado nessa terra, que as pessoas possam ver o testemunho da tua palavra e o nosso testemunho, Senhor, de ser fiel e entregar uma palavra verdadeira ao Senhor, que ela vá nas mentes e nos corações, as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos de morte, aqueles que estão precisando da tua palavra e do teu entendimento, Senhor. Derrama do teu poder nessas vidas, ó Pai, para louvor e glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua salvação encha toda essa terra, que todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus tenham o seu coração cheio da vontade de Deus e que a salvação seja operada em cada mente e cada coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vá por esse Brasil e espalhe essa mensagem. Amém e amém. Amém, meus irmãos. E aqui no nosso programa Palavra Viva, tá? Hoje nós vamos ler mais um pedacinho, né? Mais três capítulos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler Deuteronômio, né? Nós vamos estar estudando aqui em Deuteronômio 7, 8 e 9. Vamos estar trazendo o entendimento da palavra de Deus a partir desses capítulos 7, 8 e 9, e vamos ver aqui, né, o discernimento. Tem um discernimento aqui, né? Esse é o terceiro vídeo de Deuteronômio 7, 8 e 9, os capítulos. Você já está aí, né? 7, 8. Você está ensinando isso aos seus filhos? O alerta de Deuteronômio 6. Então, Deuteronômio 6, vamos ter um alerta. Você tem ensinado isso na sua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus, tá? O Velho Testamento como princípio, como basilador, como base, como um guia no nosso amor, na nossa devoção em cumprir o mandamento de Jesus, que ele trocou todos esses mandamentos por um único mandamento, que amarmos aos outros, assim como Cristo nos amou. E Paulo diz, cumprindo isso, você cumprirá toda a lei e os profetas, que é a Torá, toda a palavra de Deus e os profetas. Você vai cumprir.
Mas aqui em Deuteronômio nós estamos vendo como que Deus trabalhou e buscou e perdoou um povo rebelde que até hoje está se rebelando contra o Senhor, o nosso Deus, mas não continuará, porque Deus virá e mudará o coração do seu povo e todo Israel será salvo pelo Mashiach, que é o próprio Jesus Cristo que já veio há 2000 anos atrás. E assim o Senhor vai mudar mentes e corações do povo de Israel e daquela nação. Então, fique tranquilo, se hoje Israel não obedece de fato ao Senhor de coração e crê em Jesus Cristo, mas em breve, já estamos vivendo os últimos dias, eles virão e louvarão e engrandecerão o nome do nosso Deus. Tá? Então, fique tranquilo que Israel voltará a engrandecer o nome do nosso Deus. Palavra do avivamento. A Bíblia é a palavra do avivamento. Não haverá avivamento se não for pela leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse dentro das igrejas. Sem isso, não haverá avivamento. Discernimento dos capítulos 7 e 8 de Deuteronômio. Um chamado à humildade e à fidelidade na graça. Graça é favor imerecido. Deus sempre agiu por meio da graça. Sempre abençoando o povo de Israel, mesmo sem eles merecer. O capítulo 7 e 8 do livro de Deuteronômio formam um poderoso e coeso sermão de Moisés, entregue nas planícies de Moabe, às vésperas da entrada de Israel na terra prometida. O discernimento central que emerge desses textos é um chamado radical à humildade, à obediência e a uma profunda compreensão de que a relação de Israel com Deus, sua vitória e sua herança não se baseiam em mérito próprio, mas na soberana graça e fidelidade de Deus. Esses capítulos podem ser vistos como uma progressão teológica que desconstrói o orgulho humano e estabelece a graça como único fundamento seguro para o povo de Deus. E em Cristo Jesus também acontece a mesma coisa. Nós somos chamados em Cristo Jesus a quebrar o nosso orgulho, se arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados e confiar no amor de Jesus Cristo que deu a sua vida para morrer naquela cruz por mim e por você. Tá? Então, vamos para a leitura do primeiro capítulo. Tá? Sempre lembrando que eu vou usar a Bíblia, o aplicativo da Bíblia Filamente. Tá? Então, compre a Bíblia Filamente, tá? Que é a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, Bíblia Filamente. Abaixe o seu aplicativo e comece a aprender a palavra de Deus. E para quem está no Facebook para quem está no Facebook, tem um link aí em cima que leva para o meu canal para você começar a leitura expositiva da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tá? Mas eu ainda estou lendo o livro de Deuteronômio, já li o livro de João, Evangelho de João, primeira e segunda e terceira carta de João e a carta de Judas. Tá? E também li o livro de Jó. Se você quiser aprender, vai lá, tem a playlist de Jó. Todos os livros têm uma playlist. Tá? E também, se você quiser aprender mais sobre Jesus Cristo e o seu propósito, o Filho de Deus, o Evangelho de João também tem uma playlist. No final eu vou deixar duas playlists, tá? A playlist da leitura expositiva de Gênesis, começando pelo capítulo 3, e também a playlist do Evangelho de João, e também tem a playlist de Hebreus para você entender o porquê a lei e os mandamentos, tá? Então eu vou deixar as playlists aí no final para você poder começar a fazer a sua leitura. Convido você a fazer essa leitura maravilhosa junto comigo de Gênesis e Apocalipse. Clica no link aí em cima, se inscreva no canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias, tá? É a nova lei diretriz do Facebook apagar. Então clica no link acima que está aqui acima desse vídeo que eu estou fazendo agora, na descrição, vá lá para o meu canal. Mesmo que você não comece já a assistir as playlists, você se inscreva no canal, para quando eu colocar um conteúdo você será notificado pelo YouTube, tá bom? E também passa a me seguir na nova plataforma que é libertadora, que é a nova plataforma Substack, e também o Hubble, tá bom?
Então, muito obrigado. Fica aí, dá o joinha, o like, se inscreva no canal. Tá? E vamos para a leitura. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Hoje. Tá? Nós vamos sair aqui do Word, né? Vamos para a Bíblia. De um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Capítulo 7. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Azerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda a enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhes entregar. Não tenham pena delas nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações, que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor seu Deus usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor seu Deus enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês. E é Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor seu Deus as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês.
é algo detestável para o Senhor seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Capítulo 8. Mostrando o caminho da tua direção, e hoje nos chamas a escolher entre a vida Aí, e a morte. agora vamos para o discernimento, né, desse capítulo 7. Vamos aqui, né, fazer o discernimento. Deixa eu fazer aqui o discernimento. Capítulo 7. A exclusividade da aliança e o amor eletivo de Deus. O capítulo 7 estabelece as bases da relação de Israel com Deus e com as nações de Canaã. A instrução é clara e severa: destruição total dos cananeus, sem aliança ou casamentos mistos. Discernimento principal: guerra espiritual e santidade. A ordem de aniquilar as nações não era primariamente uma questão de conquista territorial, mas de purificação espiritual. Era questão de espiritual. Eles eram idólatras, adoradores de demônios, adoradores de Beelzebu, que todos aqueles deuses eram espíritos demoníacos, tá? Então tinha que quebrar essa maldição na terra. O objetivo era erradicar a idolatria e suas práticas abomináveis, que representavam uma ameaça mortal à santidade e à fidelidade de Israel a Yahweh, ou Javé, ou Yahvé, ou Yahu, né? A mistura com essas nações levaria inevitavelmente à apostasia, e isso aconteceu de fato. A causa da eleição é a graça. Moisés confronta diretamente qualquer possível orgulho nacional. Ele pergunta: por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu o rei de Israel? A resposta é inequívoca: não foi por seres mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, pois ereis menor de todos os povos. Deuteronômio 7:7. A escolha de Israel não foi baseada em seu poder, sua justiça ou qualquer mérito inerente. Foi um ato de puro amor eletivo e fidelidade à promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Isso estabelece desde o início que a relação da aliança é um dom imeritório, é um presente de Deus, é um dom, é uma dádiva. Bênçãos condicionais à obediência. Apesar da escolha incondicional de Deus, há bênçãos dentro dessa aliança que são condicionadas, tá? A eleição e a salvação é incondicional, mas as bênçãos e tudo na terra é condicionado. O cuidado, tudo na terra tem uma condição. Embora a eleição seja pela graça, as bênçãos da aliança, prosperidade, saúde e vitória estão condicionadas à obediência, à fidelidade a Deus. Guardando os seus mandamentos é a resposta adequada ao seu amor gracioso. Capítulo 8. Né? Aqui o verso 8, mas não vamos ver o 8 agora. Vamos para a Bíblia. Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz, vida espiritual, palavra viva é Jesus.
Jesus Cristo, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa. Pois bem, agora vamos para a leitura, né, do capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Capítulo 8. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor seu Deus. É Jesus Cristo, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, porque Deus amou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Capítulo 9. Ouça, ó Israel.
Muito bem. Lemos aí mais um capítulo, né? Vamos agora para o discernimento, que é no Word, né? Vamos aí prosseguir. Capítulo 8. O propósito do deserto e o perigo da prosperidade. Após estabelecer a graça como fundamento, o capítulo 8 se volta para a formação do caráter de Israel, advertindo sobre os perigos futuros do esquecimento e do orgulho. Discernimento principal. O deserto como escola de humildade. Os 40 anos no deserto não foram um mero castigo, mas um período de provação e disciplina pedagógica. Deus permitiu a fome e a sede para ensinar a Israel uma lição fundamental. O homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3. O deserto foi projetado para humilhá-los, testar seus corações e ensiná-los a depender totalmente de Deus para o sustento diário, simbolizado pelo maná. Então Deus mandava o maná todo dia. Eles tinham certeza, todo dia o maná vinha. Então isso criou no coração deles um sentimento de que Deus é o Deus verdadeiro e um sentimento de amor e de fidelidade, sempre sabendo que a graça de Deus e o cuidado dele é constante, para que eles passassem a amar a Deus por causa dessa fidelidade dele. Mas foi isso que eles acabaram fazendo, né? Sempre esperando coisas em troca, amor filéu, e não o amor ágape, que é o amor verdadeiro. O coração deles enganou eles. Até hoje estão assim, Israel. A amnésia espiritual da abundância. A maior ameaça a Israel não seria a dificuldade, mas a prosperidade. Moisés prevê a terra boa e farta que herdarão e adverte solenemente contra o perigo de, uma vez satisfeito e próspero, seus corações se elevarem e se esquecerem do Senhor, que foi isso de fato que aconteceu. O perigo da autossuficiência. A tentação seria o perigo da autossuficiência. A tentação seria de dizer em seu coração: a minha alma, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Deuteronômio 8:17. Este é o cerne do pecado do orgulho. Moisés os exorta a lembrar-se do Senhor, pois é Ele quem lhes dá força para adquirir riqueza. Esquecer-se disso levaria à mesma destruição que sobreveio às nações que estavam sendo expulsas. E aí vem o capítulo 9, né, o estudo de discernimento, e vamos para a nossa leitura da Bíblia. És fogo que consome, mais perto sempre estás. Minha vida é um lembrete do bem que tu faz. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei. Capítulo 9. Ouça, ó Israel. Hoje você atravessará o Rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus
expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo, não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado e eu os destruirei, e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois, farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão, que também queria destruí-lo. Mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote e Atavá. E em Cades Barneia o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus, e não confiaram nele nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se os destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava. Levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são teu povo e a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. A palavra já existia, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus existia no princípio com Deus, e por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo, Capítulo 10. não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Muito bem. Aí agora nós terminamos essa leitura, vamos para o entendimento do capítulo 9. Capítulo 9, a realidade da rebelião e a vitória pela graça. A realidade da rebelião e a vitória pela graça.
Esse capítulo é o clímax da argumentação contra o orgulho de Israel. Se os capítulos anteriores poderiam deixar alguma dúvida, o capítulo 9 pulveriza com uma contundente rememoração da pecaminosidade do povo, discernimento principal. Não por tua justiça, Moisés é brutalmente honesto. A razão pela qual Israel conquistará a terra não é, de forma alguma, tua justiça ou a retidão do seu coração. Pelo contrário, ele os define como um povo obstinado ou de dura serviço, Deuteronômio 9:6. A conquista baseada na justiça de Deus e na promessa. A vitória de Israel tem duas causas principais, ambas externas a ele: a maldade das nações cananeias. Deus as está julgando por sua iniquidade e seu pecado. Talvez você esteja vivendo assim, em pecado até hoje. E a justo juízo de Deus está sobre você. A fidelidade de Deus e sua promessa. Deus cumpre a palavra que jurou aos patriarcas. Então Deus vai cumprir a palavra que jurou aos patriarcas. Memória da rebelião. Para selar seu argumento, Moisés detalha o pior momento de apostasia de Israel. O incidente do bezerro de ouro em Horebe, no Monte Sinai. Enquanto Deus estava lhe dando a lei, eles já estavam corrompendo-se. A única razão pela qual não foram destruídos foi a intercessão apaixonada de Moisés, que apelou não para a bondade do povo, mas para a reputação e a promessa de Deus. Este evento serve como uma prova irrefutável de que eles não mereciam nada além do juízo. Tá, pessoal? Pera aí, pessoal, que eu vou fazer um negócio aqui e já venho terminar a síntese, tá? Síntese e conclusão. Tem alguém chamando aqui, tá? Pera aí. A roupa e a sandália, o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei dos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Na terra prometida, de leite e mel a maná, na casa e na fartura, não venham me esquecer que só tu és o dono de todo lugar. Vamos encerrar aqui rapidinho. Síntese e conclusão. Lidos em conjunto, Deuteronômio 7, 8 e 9 oferecem um profundo discernimento sobre a natureza da relação com Deus e a humanidade. A mensagem é atemporal. Uma mensagem fora do tempo, serve para qualquer tempo. A fundação é a graça. A fundação é a graça. Nossa salvação, chamado e bênção, não se baseiam em quem somos ou no que fazemos, mas no amor soberano e na fidelidade de Deus. É Deus quem escolhe. A humanidade é essencial. Devemos sempre nos lembrar de nossa total dependência de Deus. As provações servem para nos humilhar e nos ensinar a confiar nele, enquanto a prosperidade traz o perigo mortal do orgulho e do esquecimento. A obediência é a resposta. A única resposta apropriada à graça de Deus é uma vida de obediência e fidelidade, não para merecer o favor, mas como um ato de amor e gratidão por um favor já concedido, tá? Que é graça. Graça, na palavra de Deus, significa
favor imerecido. Isso está lá em Efésios 2. Esses capítulos serviram como uma vacina espiritual para Israel, projetada para protegê-los do vírus do orgulho e da autossuficiência que inevitavelmente os levaria à ruína. É uma lição crucial para todos os crentes em todas as épocas. A jornada da fé começa e continua e termina na graça, exigindo um coração humilde e grato. Tá? Então aqui é o fim dessa leitura, tá bom? Aqui no programa, no nosso programa. Não esqueça de dar o joinha, o like, para que vocês possam estar aí, né? Não esqueça de dar o joinha e o like, tá, pessoal? De um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou. No programa Palavra Viva. O tempo não gastou. Então vamos orar e encerrar aqui o nosso programa Palavra Viva. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo seu sustento. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu, ou que vai assistir depois no YouTube, que vai assistir no Substack, que vai assistir no Hubble. Derrama da tua bênção, do teu amor e da tua graça, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor. Abençoa, guarda, proteja, livre de todo mal todas essas pessoas por esse Brasil, Senhor. Abençoa esse programa, abençoa esse vídeo que vai ser distribuído nos canais, que o inimigo não possa deter e segurar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua graça, da tua bênção sobre o teu povo. Abençoa a nação de Israel, guarde e proteja aquele povo. Que o Senhor Jesus venha para o seu povo, venha trazer libertação, venha mudar o coração e a vida daquele povo de Israel e libertar eles dos seus inimigos. Do maior inimigo o Senhor já libertou, que é os corações longe do Senhor, corações que vivem no engano, que vivem na dureza. Obrigado, Senhor, por ter derramado a tua graça e o teu favor imerecido através da vida do seu Messias, através do nosso Messias, Jesus Cristo. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder.